Oh, meu Deus, nem parece que é quase 11 horas da noite. Essa é a última mensagem da série Virando a Página. Mas fica tranquilo, nessas horas já tem uma mensagem nova sendo gerada e preparada para você. Afinal de contas, a gente não falha na missão. Toda segunda, às 5 horas da manhã, toda quinta, às 7 horas da manhã, e de segunda a sexta no SBT, às 7h30, tem uma palavra de Jesus para você, meu lindo. E por falar em palavra, ela é incrível. Ela desconstrói a nossa expectativa equivocada sobre o tempo que passamos na espera para viver aquilo que Deus tem para nós. Essa sensação, às vezes, de abandono ou de que Deus trabalha no nosso relógio e por isso está atrasado. Então, lindo, eu quero que você abra o seu coração para esta palavra. Só que antes eu vou te pedir uma coisa bem rapidinho. Viu? Ouviu? É o povo de Belo Horizonte que tá falando, uai. Curte o vídeo. Quando você dá um like pro vídeo, o YouTube entende que o conteúdo é relevante, manda para mais gente, compartilha, manda para todo mundo que você ama. Se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho. E o último convite antes de ir para uma mensagem é sobre a nossa associação evangelística. Se você ainda não é parte, ainda não está vivendo com a gente o que Deus está fazendo, eu gostaria muito que você fizesse parte, ou como um voluntário, ou como um doador, ou como alguém que vai ser um instrumento de Deus como o próximo evangelista da nossa nação. Então, lindo, se prepare, tem algo lindo acontecendo e em breve vocês todos vão saber. Mas agora, elimine distrações e se prepare, porque a gente vai para a palavra. Ai, me molhei todo. A sua Bíblia, por favor. Abra comigo num texto de 1 Samuel, capítulo de número 1. Versículo de número 20. Eu vou ler para você. Ela ficou grávida no tempo certo. Viu, Letícia? Mamãe no tempo certo. Deu à luz a um filho e pôs nele o nome de Samuel. E ela explicou: eu pedi esse filho para Deus. Um amém, pelo menos? Obrigado pelo apoio. Eu vou te falar um negócio. Eu tenho pavor de chegar atrasado nos lugares. Eu fico ofendido de chegar atrasado. E aí eu casei. E a minha esposa, às vezes, ela faz um suspense para ver se atrasa um pouco. E ela diz que não é atraso, é suspense. Ela fala que faz um suspense para chegar nos lugares. Ouvi alguém dizer esses dias que pessoas importantes não devem chegar primeiro, numa aula de etiqueta. Nossa, que chique. Cheguem mais tarde. Eu não concordo, eu quero chegar cedo. Ou eu gosto de chegar no horário para poder jogar na cara das pessoas. Marcou 7 horas, 6h59 eu tô na frente chamando no interfone. 6h59 eu tô lá. E Deus deu para mim amigos que trabalham muito nessa área da minha vida, porque eles amam atrasar. Sério, irmão, eles amam atrasar. Eu tenho um pavor disso, porque marca um horário. Você liga pra pessoa, ela diz: tô saindo de casa. Mas o horário que a gente marcou era o horário que você tá saindo de casa. Então, não houve planejamento. E aí Deus me deu uma estratégia. Sabe como eu faço? Eu falo o horário errado. Maravilhoso. Se o compromisso é às 8, eu digo que é às 7. Quando eles chegam às 7h45,
Eu parabenizo eles, que estão todos nervosos, dizendo: nossa, nos atrasamos. Eu falei: nada, está 15 minutos adiantado. Nem começou o rolê ainda. Que bom que vocês chegaram. Maravilhoso, irmão. Mas eles já estão descobrindo o golpe e estão atrasando acima do horário esperado também. Agora é interessante porque a gente usa o relógio, né? E o relógio é ele que nos diz se está certo, se está errado, ou se está atrasado, ou se está adiantado. É por isso que a gente usa o relógio. O relógio tem 24 horas, não é verdade? Então a gente olha aqui, dá um horário, e se passar está atrasado, se chegar antes está adiantado. Por quê? Porque na nossa vida o que nos rege é o relógio, é o Cronos. Então 40 minutos é 40 minutos, 1 hora é 1 hora. Isso é uma coisa interessante que eu descobri. Macarrão, o tempo de cocção do macarrão está na caixa. Você sabia disso? Fui descobrir esses dias. E eu dali pegar macarrão quente. Não, ainda não. Aí o dia que eu descobri que 10 minutos tá bom, deu 10 minutos, acabou. Mas com Deus não é nessa forma. Até porque quando nós marcamos, nós damos o tempo. Quando Deus dá a palavra, é Ele que determina o tempo. E o tempo que Deus determina não é de acordo com a velocidade que eu me movo, mas de acordo com o tamanho e o propósito que Ele tem para cada um. Então, o que para você pode demorar 10 dias, para alguém pode demorar 10 anos. O que para você é rápido, para outros é lento demais. E vice-versa também é verdade. Porque nós estamos sempre conectados ao nosso tempo. Então, todo momento, nós estamos olhando para Deus e dizendo: aonde você está que não chegou agora? Por que não é no meu tempo? Por que não é do meu jeito? E é por isso que a gente se atrapalha tanto na vida, porque a gente tenta colocar tempo naquilo que precisa ser perfeito e não rápido. Então quando eu olho para a palavra de Deus, e isso se aplica diretamente à nossa realidade, quando eu olho para essa mulher Ana, e eu estou olhando já direto no final da história, e no final da história a Bíblia ela é muito precisa. Ela diz: e ela engravidou no tempo certo. A pergunta é: certo para quem? Foram anos esperando, humilhações, provações, vergonha, sentimento de desprezo, mal compreendido pelas pessoas. Tempo certo para quem? A nossa crise tá porque mesmo no testemunho a gente não consegue entender, pelo menos quem está fora, porque demorou tanto tempo. E essa é a parada que a gente não consegue explicar na vida, sabe? Por que algumas coisas para algumas pessoas são tão fáceis e para outras é tão difícil? Por que tem gente que nasceu vivendo aquilo que a gente está lutando para tentar viver um pouquinho? Já parou para pensar que todas essas inquietações pairam na nossa cabeça, e é nesse dia que o sentimento de comparação atrapalha tudo? Porque você olha para a casa do outro e lá já aconteceu, e ele chegou depois. E aí você olha para você e diz: não, mas eu fiz tudo certo, e por que comigo não acontece? Então o tempo todo a gente está nessa história da vida, onde a gente está olhando para o relógio, para a casa do outro, mas esquecendo de olhar para quem tem o controle de tudo. Essa mulher Ana, primeiro, ela é casada com um homem chamado Eucana, que é casado com outra mulher chamada Penina. A gente está dentro de um contexto histórico, bíblico, onde a poligamia era parte da cultura. Isso já acabou. É importante frisar. Diga ao seu esposo, fala: você está no Novo Testamento. Isso.
Não compensa. Confia, não compensa. Olha para Salomão, a vida do coitado no final, escreveu Eclesiastes. Cansado, mais de 1000. Tem gente que fez cara de inveja, não entendi nada agora, mas vamos. Por isso que o homem está na 5ª série eterna, né? A gente deixa, perdão, Jesus, vamos continuar. Estamos no Novo Testamento, amém? Então tá bom. Penina teve filhos e filhas. Olha, a palavra ela é detalhista. Ela diz: e Penina teve filhos e filhas. Então a gente sabe que de um lado dessa família que se divide, há muitos filhos e filhas. E de outro lado, há uma mulher estéril, que não tem nenhum filho, nenhuma filha. E que o motivo da dor da vida dela é porque o que ela mais queria era ter a vida de Penina. Eu quero que você entenda. O fato de doer ainda mais de não ter filho é que quem convive na mesma instância tem muitos. E nada é pior para mostrar o que nos falta quando quem está do nosso lado tem sobrando. Então imagina a dor que essa mulher carrega dentro dela. São filhos e filhas de um lado, e de um lado esterilidade. A Bíblia estima que são mais de 10 anos convivendo nessa circunstância difícil. Então a Bíblia diz que ela é humilhada por Penina todas as vezes que ela se encontra. Ela é, castigada pela língua dessa mulher que tem o que a outra não tem, e joga isso na cara dela. Porque o fato de não ter filhos aqui no Velho Testamento era motivo de muita vergonha. Era como se Deus não estivesse com você. O significado era maior. Agora, entende que são 10 anos sendo humilhada, chorando, angustiada. Qual que seria a hora perfeita para Deus fazer o filho chegar? Na hora da humilhação, na hora da dor, na hora da angústia. Era ali que Deus devia ter chegado. Não devia ter passado tanto tempo. É o que a gente pensa. É o que a gente confabula na nossa cabeça quando lê a história. A pergunta é: será que Ana nunca havia orado? E a Bíblia vai dizer que Ana ia ao templo todos os anos para adorar ao Senhor junto com Eli, com Samuel. Perdão, o nome é tão feio do homem que eu esqueci. Eucana. São 10 anos aproximadamente subindo no templo, sendo envergonhada, humilhada e dobrando o joelho dizendo: Deus, me dá um filho. Deus, eu quero ter um filho. Eu imagino que talvez em alguns momentos ela disse: Senhor, por que o Senhor não faz igual o Senhor fez com Penina? Talvez em algum momento ela disse: Deus, se Penina tem um monte, eu só queria um, eu não queria tanto. Eu só queria um. Por que o Senhor não me dá? Anos, 10 anos. Quanto tempo? 10 anos. Então chega uma hora da nossa vida que a gente tem toda a esperança, mas o tempo já passou tanto que até a esperança não aguentou e foi embora. Nós tínhamos uma palavra no começo, uma promessa no começo, mas o tempo passou tanto, já foi tanta dor e tanta lágrima, tanta humilhação, que chega uma hora que a gente diz: sabe de uma coisa? Deu. Sabe de uma coisa? Tá bom, acostuma com o negócio. Não, então tudo bem, eu nem queria mesmo. A fase do eu nem queria mesmo é a pior. É a fase que você olha e diz: sabe de uma coisa? Eu acho que eu nem queria de fato isso. Eu acho que não era pra mim mesmo. Tá tudo certo. Aí a gente cria uma história para defender as nossas emoções, que nada mais é do que uma mentira de quem não suportou a espera. E a gente diz: não, eu não queria, não, eu não quero. Mas lá dentro tem uma voz gritando, dizendo: não, você quer sim, você está mentindo para você. Mas o que nos pega é porque a gente olha para o relógio e Deus está longe, atrasado. A gente não está vendo nada dele fazendo, não tem um movimento, não tem nada. E aí aquela angústia vai tomando conta. Por isso que quando você olha para Ana, você precisa entender que essa mulher, ela não está bem. A Bíblia diz que ela não comia no jantar, onde elas estão no templo. A Bíblia diz que ela não comia, ela só chorava. Puxa, não dói imaginar a cena de uma mulher chorando numa mesa posta, sem comer
num banquete na frente, porque a ardúria da vida dela é tão grande que a comida perdeu o sabor, nada mais daquilo tem sentido. E aí que tá, Deus já devia ter chego. Sabe, é sempre assim. A gente lê a história, olha para a nossa vida e Deus já devia ter feito. Deus já devia ter feito. Por que não ainda? Por que não ainda? Então a gente sempre está fazendo perguntas erradas, olhando para o lado errado da história. Por que Deus não fez ainda? O que falta? Deus está atrasado. Sabe, Deus esqueceu. Deus me abandonou. E a gente ouve, e isso se repete. Quantos lugares eu já fui que as pessoas me pediram uma oração porque não tinham nem força mais para orar, porque já oraram tanto e nada aconteceu, então já desistiram de orar também. Chega um momento que Eucana diz para ela: por que tu está chorando, minha filha? Esposa, por que você está chorando? Eu sou para você mais do que 10 filhos. Tudo que eu faço para você eu faço dobrado. Eu coloco mais comida no teu prato, eu cuido mais de você. Ana tem filhos, a Penina tem filhos, mas você tem a mim. Só que aí que tá, Ana não quer só o que a outra tem. Ana quer o que a outra tem e lhe falta. Porque Eucana é das duas, mas o filho é dela. Entende? Talvez, durante muito tempo, o desejo de Ana era empatar a conta, que era ter pelo menos um. Mas daí ela gerou outro, outro, e aí chega uma hora que não dá nem mais para empatar a conta. Essa é a parada. A gente está chegando no fim do poço da história, por isso que eu estou falando devagar. É a hora que você olha para todos os lados e você diz: sabe, já deu. Eu acho que a palavra que liberaram sobre mim era mentira. Mentiram para mim, me enganaram. Não foi Deus que falou comigo, era coisa da minha cabeça. Sabe, isso não deveria nem estar mais no meu coração. Aí você começa a batalhar contra o sonho que você carrega. E aí você começa a lidar com o inimigo dentro de você. E você se torna amarga. E aí você não quer mais nada. Palavra de esperança te irrita. Palavra de fé te incomoda. Porque você já esperou tanto e já foi. E deu, tá bom. Não quero mais saber de nada disso. Eu quero que vire o disco. E aí chega alguém e pergunta para você exatamente o que te falta. E aí vem alguém sem sabedoria e toca exatamente na ferida. E aí você tem que reviver tudo de novo. Imagina essa mulher. Então a Bíblia vai dizer que tem um dia que é o dia chave da história, que ela entra no templo e a Bíblia diz que ela está chorando e ela está angustiada e ela começa a orar. E a oração dela é: Jesus, no caso aqui Deus, se o Senhor me der o filho, eu vou te devolver. Ai, lindo, que coisa maravilhosa. Deus, se o Senhor me der, eu estou te devolvendo. Ela está devolvendo algo que ela nem recebeu, mas demorou 10 anos para ela entender que o que Deus queria dar para ela não era um filho, era um sacerdote para toda Israel. Deus não queria dar um garotinho comum que ficasse escondido dentro de casa. Deus queria dar para ela um sacerdote que seria primeiro um juiz e depois o maior homem da história bíblica como sacerdote, que ungiu Davi, que ouvia a voz de Deus em todos os lugares. Ele não queria dar só um garoto, ele queria dar um sacerdote. Só que se ele dá um filho, ela pega, mas se ele dá um sacerdote, ela devolve. Não, eu vou melhorar. Enquanto o filho era para ela, nada aconteceu. E eu não sei nem quanto tempo de fato durou, mas o dia que ela falou para o Senhor: se o Senhor me dá, eu vou te devolver. Aí é o tempo que às vezes a gente demora para entender que o que Deus vai fazer é maior do que o que a gente planejou.
Ah não, você não pegou, eu vou melhorar. Às vezes a gente está olhando tanto para o relógio que a gente está pensando que Deus está atrasado, porque a gente está tentando colocar Deus dentro do nosso relógio como se Deus trabalhasse no tempo que a gente acredita. Mas Deus não trabalha com o nosso tempo, Deus trabalha com a perfeição da obra perfeita. Então Deus não vai fazer na velocidade que você espera, Deus vai fazer no tempo que lhe cabe, para que quando aquilo que esteja pronto seja perfeito e não lhe cause dores. Então Deus não está atrasado, Deus está trabalhando de maneira perfeita e extraordinária. Sabe, a loucura de entender que Deus para algumas coisas demora e para outros ele acelera é porque, diferente de nós, ele já sabe o futuro. O que Ana não sabe é que enquanto ela está orando dentro do templo, dizendo: Deus, me dá um filho, Israel, no lado de fora, ora para que Deus devolva a eles um sacerdote justo, porque aquele que estava no controle, que era Eli, era um homem corrompido. Olha que loucura, imaginar que Deus é tão perfeito que no dia que estava respondendo a oração de Ana, estava respondendo a oração do José, estava respondendo a oração da Maria, estava respondendo a oração da Isabel, estava respondendo a oração de qualquer pessoa que havia dobrado o joelho dizendo: não quero mais um sacerdote injusto, eu quero voltar a sentir a presença de Deus em Israel, eu quero que a voz de Deus volte sobre a nossa terra. E aí Deus lá no céu estava dizendo: relaxa, a Ana está quase entendendo que o que eu tenho para ela não é um filho, e o dia que ela entender, ela vai descobrir que o garotinho dela era muito mais do que um filho. É um garoto separado, um homem de Deus, que vai ser aquele que vai restaurar a ordem na casa de Deus, e vai ser aquele que vai ungir o maior rei da história de Israel. Eu preciso de um homem. Você precisa de um filho? Eu preciso de um homem. Vocês precisam de um sacerdote? Eu preciso de um homem. Então deixa eu controlar e fazer da maneira perfeita, que no dia que sair um filho daqui, chega também um sacerdote para cá. Calma. Ana, depois de Samuel, teve mais 3 filhos e 2 filhas. Tá, ninguém ficou feliz, né? Bom, 10 anos esperando. O dia que nasceu um, depois não teve que esperar mais nada, veio mais 5. Tá, você não entendeu. É porque até chegar, o processo é longo. Depois que vence o processo, tudo fica tão rápido que você vai olhar e vai dizer: meu Deus, parece chuva caindo do céu, a bênção não para, o milagre não para, as coisas se multiplicam, Deus está fazendo, é mais rápido. Então todo o tempo que você gastou reclamando que Deus estava atrasado, o dia que acontecer, gaste para dizer que Ele fez na hora certa, de maneira perfeita, que foi maior do que você imaginava e melhor do que você planejou. Meu Deus do céu, isso é a palavra de Deus. Demorou 10, agora não demorou nada. Ô André, tem coisas da minha vida que parece que demoraram anos, mas depois que virou a primeira chave, todas as outras viraram assim, rapidão. Eu preciso terminar. Meu Deus. Ai, a Aninha tá feliz com o menininho dela, gordinho, bonitinho. Aí o Elcana chegou para ela e falou: linda, vamos comigo pro templo. Chegou a hora de a gente sacrificar, chegou a hora de a gente agradecer. Aí a Ana podia ir para esfregar na cara da Penina, mas a Ana tinha visto a mensagem sobre suportar as dores e aprender a apanhar. Então as armas dela não eram as mesmas de Penina. Não era a humilhação, não era nada disso. Era a obediência
e a humildade. Ana falou: vai você, bem. Vai você. O dia que o menino desmamar, eu vou. E eu vou para deixar ele lá, porque eu fiz uma promessa a qual eu não vou voltar atrás. Eu fiz uma promessa. Tá na Bíblia, tá? Só pra você não ficar bravo comigo, tá na Bíblia. Depois o pessoal reclama: tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Olha a Ana no capítulo 2. Lembra no capítulo 1? O que a Ana tá chorando? Ai, que fome, não come, não tem alegria. Capítulo 2. Qual que é o capítulo? É só um capítulo depois, tá? Não é 10 não, é só um. O Senhor Deus encheu o meu coração de alegria. Calma, é a Ana falando. O Senhor encheu o meu coração de alegria por causa do que Ele fez. Calma. Eu ando de cabeça erguida. Estou rindo dos meus inimigos. É muito bom, né? E me sinto feliz pelo que Deus me ajudou. Ninguém é santo como o Senhor. Não existe outro Deus além dele, e não há nenhum protetor como o nosso Deus. Não fiquem contando vantagens e não digam mais palavras orgulhosas, pois o Senhor é Deus que conhece e julga tudo que as pessoas fazem. Os arcos dos soldados fortes estão quebrados, mas os soldados fracos se tornam fortes. Os que antes estavam fartos, agora se empregam para ganhar comida, mas os que tinham fome, agora estão satisfeitos. A mulher que não podia ter filhos, deu à luz a 7 filhos, mas a que possuía muitos filhos ficou sem nenhum. Meu Deus, essa oração de Ana é uma oração de quem suportou, é uma oração de quem entendeu, é uma oração de quem passou, sabe, viu a glória de Deus se manifestar e o milagre chegar. Eu quero declarar algo no nome de Jesus na sua vida. Eu vou te explicar como funciona. Quando você quer receber uma palavra, você não faz com a mão assim, você não faz com a mão assim, você faz com a mão assim. Eu quero declarar uma palavra de Jesus sobre você. Toda lágrima que escorreu dos teus olhos, pelo tempo que passou e nada daquilo que você esperava que Deus iria fazer aconteceu. Que todas as dores que te causaram o tempo da espera, que todas as marcas nos teus joelhos pela oração que não cessou até agora, eu quero declarar no nome de Jesus que Ele enxugará dos teus olhos toda lágrima, que as marcas dos teus joelhos irão desaparecer e que as dores serão esquecidas, porque Deus não está atrasado com você. Deus está fazendo tudo de maneira perfeita e plena. É você que está ansioso demais. Se soubesse de como termina, não teria chorado tanto, se desesperado tanto. Mas a boa notícia para você é: Ele nunca saiu do controle, nenhuma palavra dele volta vazia, e tudo aquilo que Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Em nome de Jesus, esse dia está chegando. A lágrima não vai ser mais de tristeza, vai ser de alegria. E os joelhos dobrados não serão para pedir, serão para agradecer. E a mesma boquinha que disse que ele estava atrasado, vai ter que reconhecer que ele estava no tempo certo. E foi melhor do que você imaginou.
era adolescente, uma vez eu vi alguém dizendo: Deus não está atrasado, Ele está caprichando. Eu achava legal. Só que o parâmetro de Deus não é o capricho, é a perfeição. Não é só a vontade de fazer, é fazer de fato algo de maneira perfeita. A palavra que a gente entende quando passa por tudo é chegar à conclusão que foi melhor não ter chego antes aquilo que o Senhor te deu na hora certa. É muito doido isso. Vai chegar um dia que você vai ter a certeza que foi melhor ter chegado na hora perfeita aquilo que para você parecia estar atrasado. Porque se tivesse chegado antes, não teria sido tão perfeito como foi na hora que Deus te deu. Por isso que quando Deus faz aquilo que nos prometeu, mesmo tendo demorado tempo, mesmo tendo dominado o nosso coração uma sensação de abandono, sabe, mesmo tudo isso tendo acontecido, quando Deus faz, a boa notícia é poderosa para apagar tudo que ficou para trás. Você não entendeu, eu vou falar de maneira clara. No dia que Deus fazer, você vai esquecer de todos os dias que aparentemente Ele não havia feito nada. Porque você vai descobrir que enquanto você pensava que nada estava acontecendo, o perfeito de Deus já estava sendo executado ao seu favor. Que enquanto você pensava que Deus não estava ouvindo a sua oração, Deus já estava movendo céus e terra na sua direção, mas os teus olhos não estavam enxergando. Porque no dia que você pensar que nenhuma das orações Ele tinha ouvido, no dia que Ele fazer, você vai descobrir que nenhuma oração foi em vão, todas elas foram ouvidas. E é o dia que você olha para tudo e diz o que todo mundo tem como conclusão nesse dia: agora eu entendi porque não chegou na hora que eu queria, mas chegou na hora perfeita que Ele tinha para mim. Nesse dia, você vai ter que pedir perdão, porque você estava olhando para o relógio e o Senhor estava olhando para o teu destino. Você estava olhando para o relógio da parede e Ele estava olhando para a estrutura inteira da sua história. Você estava olhando para o que te faltava e Deus já estava olhando para aquilo que te sobra. Deus já estava olhando pela uma outra perspectiva. Enquanto você se comparava com o outro, Ele te media pelo amor e pela graça que lhe cabe. Sabe? Então, lindo, aproveite o tempo. Mas tenha certeza, Ele não é homem para que minta e não é filho do homem para que se arrependa. Se Ele falar que vai fazer, esquece o relógio, deposita ele numa caixinha e esquece ele. E se prepara para aquilo que Ele vai fazer, no tempo, na hora, no momento. Porque acontece talvez algo, talvez, só talvez, você está orando por algo que Deus nunca vai fazer, porque o que você pediu é tão pequeno que nem se compara com aquilo que Ele está fazendo. Então, enquanto você chora, enquanto você clama, enquanto você sofre, Deus está preparando algo tão maior e tão mais poderoso, que o dia que Ele te der, você vai entender que passou tempo orando pelas coisas erradas, pedindo pelos motivos errados, porque vai descobrir que o que Ele tinha era tão melhor, que vai agradecer por Ele não ter te dado o que você pediu. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor ouve tudo, mas só faz o que o Senhor quer. E a tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Jesus, muito obrigado. Não sei quanto tempo passou para aqueles que me ouvem, não sei qual é a fase da história que estão, mas em um capítulo a vida de Ana resolveu. E eu quero declarar, Jesus, que em pouco tempo aquilo que estava mal compreendido vai vir à luz. E ela conta histórias para nós que não são verdades e nos colocam de maneira fixa em realidades que nos afastam de Jesus, a ponto de deixarmos de crer,
a ponto de perdermos as esperanças e de ficarmos amargos com a vida. Tudo aqui, nem sempre fora, sempre dentro. Eu quero que você entenda o que eu disse na primeira vez no Mentoria de Vida, que nós não somos mais um canal de YouTube, nós somos uma comunidade. Eu estou doando a minha vida, gastando a minha vida para poder servir a minha geração, e eu quero que você seja parte dessas pessoas. Nós crescemos juntos, amadurecemos juntos, e eu quero que a nossa caminhada seja cada vez mais sólida. Eu quero te convidar para fazer parte da nossa comunidade. Aqui na descrição do vídeo tem um link, é só você entrar na nossa comunidade, que lá você vai receber sempre a nossa mentoria de vida, os nossos conteúdos do YouTube, para poder servir você ainda mais, amadurecermos juntos, sermos um grupo que, quando começarmos a orar por um propósito, vamos estremecer a nossa nação. Eu creio nisso. Eu creio no exército de influência. Então entra na nossa comunidade, e eu vou te pedir um favor: se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho. Toda quinta-feira, 7 horas da manhã, tem uma mentoria de vida. Segunda-feira, 7 horas da manhã, tem uma mensagem no nosso canal do YouTube para você. E de segunda a sexta, no SBT, às 7 horas da manhã, você também tem o Bom Dia Esperança. Amém? Olha, só Jesus na nossa vida para dar conta. Mas agora a gente vai falar sobre guerra na mente. A sua Bíblia, se você puder, abra ela. 2 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 4, diz o seguinte: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo imaginações. Engraçado, porque quando o texto começa, me parece que a gente está olhando para fora. É a guerra com alguém de fora. Mas aqui o texto muda o alvo da guerra. E o alvo da guerra não é nenhum outro. O alvo da guerra é a própria mente nossa. Então olha que coisa: destruindo imaginações e toda a altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Eu quero que você divida isso em 3 pontos. Olha, eu vou ler de maneira pausada. Destruindo imaginações. O que é imaginação? Imaginação é uma projeção de futuro que nós fazemos. Então a Bíblia está dizendo que essa nossa guerra, ela é para destruir imaginações, não é sonhos. É imaginações, projeção de futuro que a nossa mente faz, baseada na nossa realidade presente. Ok? Então eu vou ler de novo. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Onde que estão as fortalezas? Na mente. Então você destrói as fortalezas, o que você vai encontrar? Imaginações e toda a altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus. O que é altivez? Altivez é orgulho. Você sabe qual que é a coisa mais perigosa de alguém que vive milagres? O orgulho. Você sabe qual que é o maior inimigo de quem prospera? O orgulho. Você sabe qual que é o maior inimigo de alguém que dá muito certo na vida? O orgulho. Porque quando nós começamos a pensar que o que somos é porque nós conseguimos, força do braço, porque nós merecemos, então o nosso coração se torna altivo e a nossa mente começa a acreditar que a gente não precisa mais de ajuda. E aqui começa a destruição. A Bíblia já diz que o orgulho precede a ruína. E quem escreveu isso foi quem exatamente viveu. Por conta do orgulho, começou a sua própria destruição. Mas daí, por último, o que a Bíblia vai dizer é
levando cativo todo pensamento e obediência a Cristo. Ele está dizendo o seguinte: olha, você precisa entender que a sua mente, então, não é qualquer objeto de uso para o seu corpo físico e para a sua história. É exatamente nesse lugar que repousa toda a sua trajetória e a sua decisão. A Bíblia vai dizer: sobre tudo que se deve guardar, guarde o vosso coração. Só que o coração que a Bíblia está dizendo aqui é a mente, porque coração não pensa, coração não constrói imaginação. O que constrói imaginação é a nossa mente. Então a Bíblia está dizendo, em outras palavras, sobre tudo que se deve guardar, guarde a vossa mente, porque dela procedem as saídas da vida. Então o que a gente entende? Olha, se tudo sai daqui, se essa fonte estiver contaminada, o que vai sair daqui vai sair contaminado. Correto? Eu estava vendo um vídeo hoje, por um acaso, briga de trânsito. O meu algoritmo é meio estranho. De vez em quando o meu algoritmo ele entra numa paranoia, que eu não sei se ele quer me seduzir a entrar por outro caminho. Eu não sei de fato o que acontece, mas ele vira um mix de gente estranha, com um acidente, briga de trânsito e... deixa pra lá. Tá bom, vou manter aqui a descrição. Minha esposa já falou: para de ser fofoqueiro, você fala demais. Ela tem mais fofoqueiro do que eu aqui. Olha que coisa. Eu vi uma briga de trânsito, e nada é mais idiota do que uma briga de trânsito. E eu vi uma coisa que eu fiquei perplexo: um homem com uma criança dentro do carro, e um senhor de idade começou a perseguir ele. E o homem parava o carro, baixava o vidro e falava: vamos na mão nós dois, vamos na mão nós dois. E o cara que estava dirigindo falou assim: rapaz, eu tô com a minha filha aqui, tu é doido, não sei o que. E ele cortava a frente e disse: vamos, não sei o que, pá. E eu, meu Deus, eu não consigo sair do vídeo, porque eu sou curioso. Aí o cara falou assim: você tá com nível de testosterona muito alto, meu irmão, você é um machão, né, não sei o que. E a filha começou a chorar, dizendo: não, pai, para, pelo amor de Deus, vai embora, pai, vai embora. E aí eu começo a olhar para o ser humano e começo a ver: meu Deus, quando foi que a gente desligou o disjuntor a esse ponto de colocar a vida dos outros em perigo, de ignorar que tem uma criança dentro do carro, de tentar resolver dessa maneira? A gente evoluiu quantos anos na vida para de repente voltar a ser gente imbecil desse ponto? Eu me lembro uma vez que eu estava vendo minha esposa. Eu sempre fui muito medroso para briga, eu detesto briga, gosto de ver, mas entrar eu não gosto, eu tenho medo de briga. Eu acho que eu não daria conta. Eu só briguei uma vez na vida, mas eu me lembro de uma vez que estava eu e minha esposa, e a gente estava no carro, e nós tínhamos uma Saveiro 92, branquinha. Ela era, detalhes desnecessários, ela era podre no meio da cabine. Se colocasse uma carga, ela fazia assim, prá. Só um detalhe. E a gente estava indo para casa dos meus pais, e parou um carro na minha frente. Eu vi assim, ó, bip, bip. Sabe aquela buzininha de advertência para a pessoa sair da frente? Irmão, desceu 2 brutamontes de dentro do carro. Eu, automaticamente, o que eu fiz? Eu não sou louco, não sou nada, irmão. Dei a ré e fui saindo. Eu vou morrer do nada indo para casa da minha mãe porque eu apertei a buzina. Bip. Então eu começo a perceber que alguma coisa está errado. E aí eu vou de um extremo a outro. Eu vou de um extremo a outro quando eu olho para alguém que desonra o pai. Quando eu começo a olhar para alguém que consegue ser, sabe, estúpido com a pessoa que dedica a vida para ela. Eu começo a ver gente destemperada na sua vida natural. Eu começo a ver tudo e eu começo a pensar: gente, isso tem alguma coisa errada no nosso tempo. O que de repente levou a gente a um destempero tão grande que qualquer coisa rompe a nossa razão e a gente se torna animais? O que faz um pai abusar de uma criança, bater de maneira violenta? O que faz uma mulher? O que faz um homem que trai a esposa? O que está acontecendo com a nossa mente que de repente os valores foram embora e a gente do nada vira a chave e diz: quem eu sou? A loucura do nosso tempo é olhar para as pessoas e entender que às vezes nem ela mais lembra quem são, porque foram infectadas na sua mente e colocaram mentiras. E eu começo a ficar muito preocupado com a minha geração, porque eu começo a olhar para gente que ama Jesus, gosta das coisas de Jesus, vê os vídeos da mensagem, mas tem uma vida totalmente perdida.
é essa que a gente está vivendo? Que eu sei o que precisa ser feito, mas ignoro, coloco uma barreira, uma fortaleza na minha mente que diz, não, eu fazer não dá nada, eu posso continuar vivendo do jeito que eu quero, que está tudo certo. Sabe o que é isso? Não adianta ter toda a ciência do mundo se tiver uma fortaleza protegendo a nossa tomada de decisão. Por isso que a Bíblia está dizendo, a nossa batalha não é com as armas da carne, é contra as milícias da nossa mente. A gente precisa olhar para dentro de nós e precisamos do Espírito Santo de maneira urgente para nos convencer. Olha, sejamos sinceros, a gente ama Jesus, mas trai a esposa. A gente ama Jesus, mas é violento. A gente ama Jesus, mas é fofoqueiro. A gente ama Jesus, mas é adúltero. Que bagulho doido é esse aí que nós estamos vivendo? A gente diz que ama Jesus, mas não lê a Bíblia. A gente que diz que ama Jesus, mas não tem comunhão. A gente está aqui dizendo algo e vivendo outra realidade. Então essa batalha está aqui. Agora a questão é, então como que de repente, mesmo me alimentando de coisas boas, me tornei algo que não desejaria? É simples, dosagem das coisas. Isso é sobre dosagem. É sobre prioridade, é sobre alimento, é sobre o que você coloca mais em prioridade em relação às outras coisas. Sabe, o destempero do nosso tempo é porque mesmo sabendo o que deve ser feito, somos dominados pelas intenções do nosso século. Nós somos imediatistas. Eu fico um pouco impressionado com algumas coisas, sabe? Casamentos que acabam com uma facilidade tão grande, pais que abandonam filhos. Aí você olha e diz, o que está acontecendo? E aí a palavra diz, o problema dessa turma está na mente, está aqui, ó. Eu poderia usar uma palavra até pesada. Eu acho que nós somos a geração mais doidinha que o mundo já viu, porque a gente é a geração com maior informação e com o pior resultado. A gente tem o ChatGPT, a gente tem toda a informação do mundo. Se você colocar no seu ChatGPT assim, a minha esposa, ela falou isso comigo, o que você faria no meu lugar? O ChatGPT vai te dar uma postura muito mais sábia do que a sua. Se você perguntar sobre Jesus para o ChatGPT, você vai perguntar assim, eu devo orar todo dia? E o ChatGPT vai te perguntar assim, se você é cristão, oração é o básico da sua fé. Se você perguntar assim, eu sou cristão, eu devo falar palavrão? Aí o ChatGPT vai dizer assim, com toda certeza não, porque é completamente contra os ensinamentos de Jesus. A nossa boca é como uma fonte, que não sai 2 tipos de água. Da nossa fonte, da nossa boca só deve jorrar água doce. É o ChatGPT. Mas por que a gente então, mesmo sabendo o óbvio, escolhe o torpe? É simples, porque a nossa mente já está dominada, nossa mente já está sitiada. E aqui começa o problema que a gente precisa resolver. Na nossa mente já tem muitas vozes que foram plantadas, muitos padrões. Eu seja sincero, você acha mesmo que dá para ser amigo de ex? Então, eu não tô doente então, né? Não, eu não tô achando assim, não, eu vou terminar com a minha esposa, ai, minha melhor amiga, não, eu vou morrer, não quero ver mais. Ai, maturidade, não, irmão, isso não é maturidade, isso é uma mentira que estão contando pra gente que está com um casamento pelo um fio, para dizer, eu também vou divorciar e vai dar tudo certo. O sangue de Jesus tem poder, meu lindo, não existe isso. Não existe. Se você tomou uma decisão lá atrás, não adianta tentar criar pequenas decisões para mudar aquilo que você está fazendo errado. Não, mas agora não tem como dar certo aquilo que começa errado, meu lindo. É só um desabafo meu mesmo. Mas é só porque a gente está com tanta mentira colocado dentro da nossa cabeça que a gente está começando a achar que dá para fazer assim. Ai não, eu vou ser meu amigo.
Ai, Senhor, eu quero ser melhor. Eu prometi para mim que eu vou melhorar esse ano, mas eu não consigo não olhar para esse tempo e ficar assustado. Pergunta para o seu filho: ô filho, o que você acha do pai separar da mãe? Mas o pai e a mãe prometem, nós vamos continuar amigos. O teu filho vai dizer assim: mãe, não quero vocês amigos, eu quero vocês junto na nossa casa, lutando pela nossa família, passando por cima do orgulho, sabe, levantando a cabeça, vivendo. Eu quero que vocês fiquem juntos. Então, é só porque estão colocando mentiras na nossa cabeça, lindo. Como que a gente vence isso? Tira essas vozes de uma vez. Dá um reset na mente. Eu me lembro da época da faculdade que nós tivemos uma aula sobre os elementos da comunicação. Os elementos da comunicação são emissor, receptor, mensagem, código. Tá, vou melhorar. O emissor é o que fala, receptor é o que recebe, mensagem é o assunto, código é o idioma. Todos compreenderam? Então nós temos como servos de Jesus um emissor principal. A voz dele precisa ser a principal dentro de nós. Qual é o nome dele? Jesus. Vamos de novo, porque tudo que é ensaiado fica melhor. Qual é o nome dele? Uau. Então se ele é o emissor, a gente é o receptor. Quem é o receptor? Nós. Emissor, receptor. Então ele vai se comunicar conosco através de uma mensagem. Nos enviará uma mensagem. A mensagem de Jesus, ela vem... palavra. Tudo que está fora da palavra rejeita. Tudo que tentarem acrescentar aqui rejeita. Deus cumpre e vela pela sua palavra. Não dá para atualizar, não dá para dar upgrade, não dá para dar upsell. Tudo que a gente precisa na vida já foi escrito, está programado, e se você cumprir, não tem como dar errado. Ponto. Está tudo aqui. Palavra de Deus é a palavra de Deus e ponto. Agora, o código é o idioma que Deus se manifesta, e o código que Deus se manifesta é o da santidade. Deus é santo. Então não adianta achar que você vai ter uma vida totalmente perdida e vai ouvir Deus em todo lugar. Ah, porque Deus falou comigo. Sério? A vida toda perdida. Não, Deus fala comigo direto. Sério? Ai, porque Deus, olha, Deus fala comigo. Eu tava na boate. Sério? Caraca, mano. Irmão, eu não acredito que Deus não possa falar, mas tenho uma dificuldade de acreditar que Deus fala sempre. Às vezes é só a voz da nossa cabecinha nos enganando, dizendo: vai, de boa, faça tudo o que você quiser, assinado. Faça tudo que te deixa feliz. Nossa. Ai, Deus falou comigo que é para eu ir. Aí não deu. Pois é, eu acho que não era Deus que estava falando. Claro que não. Você está com a cabeça tão poluída de vozes, você já não sabe mais quando Deus está falando. Ou você só acredita que Deus está falando quando Ele concorda com você. Isso aqui eu vou ter que falar de novo. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer ouvir a voz de Deus. A gente só não quer que Deus dê a opinião dele. A gente quer que a opinião de Deus seja igual à nossa. Se Deus falar o que a gente quer ouvir, a gente vai dizer: uau, Deus falou comigo. Mas se Deus falar aquilo que a gente não quer ouvir, a gente vai ficar chateado, vai dizer que isso é coisa da cabeça, que não é Deus que está falando. Porque o que mais a gente quer não é a vontade de Deus expressa na sua voz, mas é a nossa opinião expressa na palavra dele. E isso a gente não vai encontrar, porque se a nossa vontade ela é totalmente contaminada pelos desejos do nosso tempo, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ela é completamente diferente às vezes dos nossos anseios, mas diferente dos nossos anseios que às vezes nos levam para a perdição, a vontade dele nos dá a vida eterna. Você entendeu? Bom, então é que eu preciso terminar agora. Tá vendo? Vocês acabaram de me ajudar com a última parte da mensagem, o ruído. Emissor, receptor, mensagem, código. Ruído. Ruído é: não adianta ter emissor, ter mensagem, ter receptor, se no meio da conversa estiver cheio de...
E às vezes é exatamente isso que nos afeta. A gente sabe o que precisa ser feito, mas a gente está cheio de amigo que diz o contrário do que Deus quer para nós. A gente sabe o que precisa ser feito, mas ainda a gente tem hábitos que destroem a nossa vida com Deus. A gente sabe o que precisa ser feito, mas ainda a gente anda com as mesmas pessoas, fala as mesmas coisas, a gente ouve as mesmas músicas, a gente ainda vê os mesmos filmes, e a gente está querendo um resultado diferente, mas Deus está gritando do céu dizendo: eu tenho algo novo para você. Mas o ruído no meio está dizendo: não, ouve a gente tem um atalho, a gente sabe o que é melhor para fazer. Então, meu lindo, não adianta. Se você quer viver algo novo, precisa resetar as vozes da sua mente. E quando eu digo vozes, é vozes do passado, vozes do presente, vozes que pensam saber sobre o seu futuro. Abaixa todas, diz: Deus, meu compromisso é contigo, meu compromisso é com o Senhor. E aí todo conselho inútil cai por terra. Toda palavra lançada contra você não tem mais poder sobre você, porque você destrói as fortalezas da sua mente. Você não deixa o orgulho subir para o coração. E aí a Bíblia diz: e você vai levar cativo todos os seus pensamentos a Jesus. Sabe o que é isso? Jesus, eu penso isso aqui. O que o Senhor acha? Aí a palavra de Deus vai vir sobre você. E nem sempre ela vai ser lógica, nem sempre ela vai concordar com você, nem sempre ela vai te apontar o caminho que você esperava, mas com toda certeza será muito melhor o futuro do que você programou. Será muito melhor do que você poderia imaginar, porque diferente da nossa mente, que é pouco criativa e vai no limite da existência, o pensamento de Deus não é limitado à existência. Ele é a eternidade resumida em palavras. Ele é o único que sabe sobre o nosso futuro e nos acessa no presente. Ter um Deus como o Deus que a gente tem é ter uma visão sobre o futuro segura, sabendo que o Deus que nos fala no presente já nos espera na estação que nos avisou. Eu queria que você fizesse uma análise daqui, do que você faz, do que você fala, do que você pensa. Porque não adianta, lindo, Deus tem coisas incríveis para todos nós. Deus não tem filhos preferidos, mas existem coisas que Deus vai gritar do céu e a gente não vai ouvir na terra, de tanto ruído que a gente tem na nossa mente. A nossa vida, ela é o tempo todo eliminar ruídos. Quando a gente jejua, a gente está eliminando ruídos. Quando eu vou para baixo de um pé de árvore, sento num banco para falar com Jesus, não é só para ouvir a voz dele, é para eliminar os ruídos da minha mente. Quando eu estou deitado na minha cama, eu coloco um louvor bem alto no meu ouvido, não é só porque eu quero ouvir a voz de Deus, é porque eu quero eliminar todo o ruído que me tira da presença dele. Quando eu abro a Bíblia e me aprofundo na leitura e fico travado num texto, não é só porque eu quero ouvir a voz de Deus, é porque eu quero eliminar toda a palavra que foi lançada de maneira equivocada sobre mim. Porque as minhas armas, elas não são carnais, elas são espirituais. Termino dizendo para você uma das minhas últimas experiências com Jesus. Eu tô no banho e, para que ninguém imagine nada, eu tomo banho de roupa, porque ninguém pode falar isso, diz que a pessoa imagina, mas então já pronto, é roupa comprida, manga longa. E eu tô aqui e pensamentos ruins começaram a vir sobre a minha cabeça. Medo sobre coisas que ainda não aconteceram, realidades que ainda não estão prontas, inseguranças minhas. E aí, irmão, de repente desceu um negócio do Espírito em mim, uma loucura. Eu coloquei a mão na minha cabeça assim, falei: eu te repreendo agora, inimigo. Já pensou se eu manifesto dentro do banho, irmão? Como que eu mesmo me repreendo? Irmão, eu comecei a orar com uma autoridade, falei: sai agora todo pensamento maligno, tudo aquilo que tenta roubar a paz do meu coração. Jesus, eu repreendo agora todo pensamento contrário, e o sangue de Jesus te vai. Irmão, às vezes a gente vai ter que fazer papel de louco.
para tirar todo o ruído da nossa mente, porque quando a nossa mente está sem ruído, a voz de Deus tem acesso ao nosso coração de uma maneira extraordinária. Jesus, muito obrigado, porque o Senhor nos sacode na cadeira hoje. Nossa mente não vai ser escravizada por pensamentos que não provêm de Ti. Nossa mente não vai ser escrava de nada aquilo que não proceda da Tua presença. Deus, no nome de Jesus, Pai, liberta nossa mente. Não deixa a gente preso em sentimentos, em estações equivocadas, mas nos leva para o centro